Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para quem tem acompanhado de madrugada. E me perdoe, eu confesso que eu estou bem cansada, meus olhos estão fechando, mas muito agradecida ao Senhor por todas as bênçãos e milagres que Ele tem me concedido, nos concedido, concebi- concedido aos meus filhos, à minha família, né? Cheguei agora há pouco do aniversário do meu filho, 30 anos, ele completou ontem, né, dia 11, agora meia-noite, pouquinho, e queridos, como é maravilhoso a gente ver o quanto Deus abençoa, né, a nossa descendência, o quanto o Senhor realiza sonhos e milagres, né? O nosso título de hoje é Volte a Sonhar, então não desista, não desanima dos seus sonhos, não desista, não desanime dos seus filhos, né? Esteja sempre em oração por eles, o Senhor está cuidando deles, cuidando de todas as coisas, né? E eu me lembrei há muitos anos atrás, ali quando meu filho tinha, um caçula devia ter uns 12, o mais velho uns 14 anos, e eu sofri com uma depressão muito grande, queridos. Eu passei um momento muito difícil da minha vida, né? E eu creio que permissão do Senhor para eu entender o que era essa doença, né? O que era uma depressão. Eu achava que depressão era frescura, que eu não entendia por que as pessoas choravam tanto, viviam tão angustiadas, até que o Senhor me permitiu passar e eu vi que é uma dor terrível na alma, é um choro que não cessa, é um sofrimento terrível, né? E eu sei, queridos, que quando eu estava passando por esse momento, por esse processo, eu olhava meus filhos ainda ali, jovenzinhos, adolescentes, né? E eu não via um futuro, eu pensava que eu não viveria para vê-los homens bem-sucedidos, né? Para mim, a minha visão era toda cinza, não tinha cor, eu não conseguia dormir, eu tinha taquicardia, eu tinha um desespero, uma angústia na alma. Eu estava ainda trabalhando no ateliê, eu entrava no provador e eu chorava, chorava, chorava. E eu pensava que não tinha mais jeito nem solução para eu ficar bem emocionalmente, fisicamente, porque eu comecei a ficar doente daquele problema de retocolite, do estômago, do intestino. Meu emocional estava muito adoecido e eu ouvia, né, muito a voz do inimigo dizer para eu não louvar, para eu não orar, porque eu tinha louvado e orado a minha vida inteira e olha o jeito que eu estava, então que não adiantava eu louvar, não adiantava eu orar. Quanto mais eu ouvia essa voz, mais deprimida, mais angustiada eu ficava. E eu me lembro que o meu irmão foi em casa me visitar e ele me levou para Sorocaba. E quando chegou em Sorocaba, um desespero tão grande, eu não conseguia dormir. No outro dia eu comecei a convulsionar e ele me levou carregada para uma clínica psiquiátrica lá em Sorocaba. Lá passaram várias medicações, Rivotril, Fluoxetina e outras coisas mais. E aqueles remédios faziam efeito contrário, me faziam muito mal e eu não achava mais saída. Estava muito desesperada quando numa madrugada, sem conseguir dormir, eu liguei a televisão e tinha lá, estava cantando um louvor, Thales Roberto, nunca tinha visto esse cantor, e ele estava cantando lá, né? Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado se vivo obediente. E ele cantava aquele louvor e eu ouvindo e sem conseguir cantar, né? Mas aí veio uma parte, uma estrofe que dizia: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E eu comecei a ouvir aquele louvor e ali eu comecei a cantar muito baixinho, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E aquilo era um gemido, era tão terrível, eu não conseguia soltar a voz.
Eu sei que o inimigo veio com aquele engano, com aquelas palavras, né, com aquela voz maligna que me dizia não louve, não ore, né, porque ele sabe a vitória que o Senhor tem, o milagre que o Senhor tem para entregar as nossas mãos, mas nós precisamos louvar e orar para alcançarmos esses milagres. Eu só sei, queridos, quando passou aquela madrugada, eu falei para esse meu filho mais velho que fez aniversário ontem, filho, baixa para mim aqui no pendrive todos os louvores desse moço que eu vou começar a louvar. E ali eu louvava o dia inteiro, costurando, louvando, né? E me firmei mais e mais com o Senhor, e dali pude estar com eles também, louvando juntamente e crescendo espiritualmente. E hoje, queridos, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, né? O Senhor fez dos meus filhos homens honestos, íntegros, fiéis às suas esposas, responsáveis, bem-sucedidos em todas as áreas. E o Senhor Deus é maravilhoso, né? Me fez viver com saúde para vê-los abençoados, né? Para vê-los bem-sucedidos. E o Senhor tem grandes coisas, grandes bênçãos a realizar em nossas vidas, em nossa família. E tem uma parte da leitura que fala assim: grandes realizações não acontecem do dia para a noite. Muitas vezes enfrentamos o medo de falhar, e não é do dia para a noite que vai acontecer as coisas, né? Tem coisas que tem ali um processo, a gente vai plantando, e depois vem a colheita. E eu louvo a Deus, porque meus filhos são uma bênção, porque eu pude entender o que é realmente uma depressão, que existe sim, mas que o Senhor Jesus, né, com teu poder, Ele cura, Ele transforma, Ele restaura todas as áreas das nossas vidas. E hoje o devocional está falando de sonhos, de milagres. Então, queridos, não desista, não pare de crer, não pare de lutar, não pare de adorar, né? O inimigo das nossas almas quer que nós ficamos com a boca fechada, que nós não louvemos, que nós não oremos, né? Porque ele sabe que o Senhor tem vitória para nos entregar. Mas em nome de Jesus, louve, ore, busca o Senhor e viva os milagres do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas, né? E Ele dá infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. A leitura é aqui em Efésios 3:20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Né? O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso título de hoje é Volte a Sonhar. Se você parou de sonhar, enterrou algum sonho, se você olha para o seu filho, olha para sua família e acha que não, né, não tem futuro, que não tem jeito, que como será, né, o amanhã, né, como será o futuro. E então a palavra do Senhor nos diz aqui que Ele, né, é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Certamente fará em nome de Jesus. Né? E a frase do dia é: o impossível de hoje é o milagre de amanhã. E a nossa palavra-chave é visão. Né? A leitura diz assim: começar um novo ano é uma oportunidade para renovar sonhos e visualizar um futuro promissor. Entretanto, nenhuma construção será sólida se o Espírito Santo não estiver presente em nossos planos, porque Ele é o poder de Deus em nós, que nos guia em cada etapa. E é verdade, queridos, sem o Espírito Santo nós não conseguimos, não temos luz, não temos direção, não temos forças para caminhar em meio às lutas e às dificuldades. Você já parou para pensar nos sonhos que Deus pôs em seu coração? Sonhar é um convite de Deus para caminhar em direção ao futuro que Ele planejou para você. No entanto, muitas vezes deixamos nossos sonhos adormecer diante dos desafios da vida que nos levam ao desânimo. Mas hoje o Espírito Santo está chamando você e lhe dando um alerta. Volte a sonhar. Deus usa pessoas que sonham. Ele não nos criou para a existência inexpressiva,
mas para experimentarmos a sua grandeza em cada detalhe. Sonhar exige fé, e fé sempre requer ação. É preciso coragem para arriscar e confiar em que Deus é capaz de nos conduzir além do que imaginamos. Mas sonhar também exige perseverança. Grandes realizações não acontecem do dia para a noite. Muitas vezes enfrentamos o medo de falhar, mas precisamos atentar para as palavras em Gálatas 6:9, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Então, queridos, não se canse de fazer o bem, de orar, de louvar, de buscar pelos filhos, familiares, pela sua vida, né? Porque no momento, no tempo próprio, colheremos se não desistirmos. Então não desista, persista, né? Seja persistente, resiliente. Permita que o Espírito Santo guie os seus sonhos e confie no poder de Deus para fazer infinitamente mais. Mantenha sua fé firme e jamais desista. Não desista, não pare de crer, não desista, não pare de crer. Comece a sonhar os sonhos de Deus e Ele lhe dará oportunidades para realizá-los, né? E a nossa frase do dia é: o impossível de hoje é o milagre de amanhã. Em 2 Coríntios 5:7 diz que nós não vivemos, não por vista, queridos, né? Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Muitas vezes as situações, né, que nós vemos não é uma situação fácil de se resolver, mas não olhe para aquela situação, para aquela circunstância. Olhe para Jesus, né? Não ande por vista, ande por fé. Em meio às incertezas e desafios da vida, somos convidados a caminhar não pelo que vemos, mas pela fé em Deus que nos guia. E a palavra-chave é visão. E a palavra do Senhor aqui é que você verá. Você verá muito além do que os seus olhos podem ver ou imaginar. Pela fé, você vai viver um novo tempo de Deus em nome de Jesus. Pela fé, nós viveremos um novo tempo de Deus em nome de Jesus. Então, queridos, quando eu olho para trás e vejo tantos milagres que o Senhor tem feito, né? E o quanto ainda o Senhor tem que fazer, quantos sonhos ainda tem que realizar, né? Que o Senhor possa nos dar graça e saúde para realizar todos os sonhos, mas nós não podemos parar de sonhar. E o meu sonho atual é que eu consiga, né, colocar o projeto de dar as aulas de costuras em prática, né? Tem tido alguns impedimentos. O local que eu ia dar as aulas não poderia ser porque tinha escada, então tem que ser um ambiente sem escada, mas estamos caminhando, né? E logo, logo esse sonho, né, será realizado. É um sonho para fazer algo para o nosso próximo, que a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor nos dá dons e nós precisamos compartilhar. E o tempo já foi se avançando, né? Que o Senhor fale melhor em cada coração, o Espírito Santo possa falar na sua mente, que você possa andar pela fé, não pelo que vê, e ter a certeza, né, de que o impossível de hoje é o milagre da manhã. Então, se você está marcando, eu vou repetir aqui, a nossa frase do dia é: volte a sonhar. O nosso título é Volte a Sonhar. A frase do dia é: o impossível de hoje é o milagre de amanhã. E a palavra-chave é visão. Então, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos além do que vemos, né? Para andarmos pela fé e não pelas situações e circunstâncias que nós estamos vendo à nossa frente. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus, oremos. Pai amado, Senhor Jesus, obrigada, Pai, por nos dar um novo dia, uma nova semana, um novo ano, com novas oportunidades, Senhor, de renovar nossos sonhos e visualizar, Senhor, um futuro promissor de bênçãos e milagres. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar as possibilidades que o Senhor tem para nós, sabendo que o impossível de hoje é o milagre de amanhã, Senhor.
Ajuda-nos a ver além das limitações e ter a certeza que contigo tudo é possível, Deus. Que possamos ter a visão clara dos teus planos e propósitos para as nossas vidas e que esta seja, Jesus, visão nos motive a seguir em frente, confiando que o Senhor está sempre ao nosso lado e que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, que confere determinação. Viveremos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus amado, pela oportunidade, Senhor Jesus, de recomeçar, de renovar, Senhor, nossos sonhos. Obrigada, Deus, por esse dia, essa madrugada, essa tarde. Deus, no momento que os queridos forem, Deus, está acompanhando esse devocional, essa oração, que o seu Espírito Santo, Pai, possa estar trabalhando em cada coração, em cada mente, colocando, Senhor, muita fé, esperança, persistência, resiliência, Senhor, que eles possam ser fortes, corajosos, determinados. Senhor, que ele não ande pelo que vê, pela situação atual, mas que eles possam andar, Senhor Jesus, pela fé, confiando, crendo, tendo a certeza que o Senhor é o Deus que realiza milagre e que o impossível de hoje será, Senhor Jesus, o nosso milagre de amanhã. Em nome de Jesus, que todos possam voltar a sonhar e que teu Espírito Santo reine no coração, na mente de cada um, Senhor, guiando, iluminando, direcionando a cada passo. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, Senhor. Te agradeço por mais esse momento, por cada vida, Pai, que aqui me acompanha todos os dias, Senhor, que possamos continuar juntos, Senhor, nessa jornada. Senhor Deus, nessas porções diárias de transformação que o Senhor nos dá a cada dia, Deus. Fortalece-nos, renova nossas forças. Em nome de Jesus te pedimos, te louvamos, te agradecemos, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale. Melhore em cada coração. Desculpa alguns tropeços hoje, eu realmente estou com muito sono, né? Vou dar uma cochiladinha e daqui a pouco estarei em oração na madrugada por todos. E que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, que vocês possam realmente viver os sonhos, viver os milagres. Em nome de Jesus, o Senhor Deus é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tenha certeza, queridos, o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Grande beijo no seu coração. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.